A inédita final europeia entre Itália e Inglaterra terminou com a vitória dos tetracampeões mundiais nas penalidades. Após empate em 1-1 no tempo normal e 0-0 na prorrogação, italianos e ingleses disputaram nos pênaltis qual deles sairia do estádio de Wembley com o título europeu. E foi aí que os comandados de Roberto Mancini levaram a melhor ao derrotarem os Three Lions por 3-2. Dessa forma, a Azzurra põe fim ao longo jejum de 53 anos sem vencer a Eurocopa. Bom, a inusitada final da Euro 2020 entre Itália e Inglaterra marcou, eu não diria o ressurgimento, mas marcou o retorno de duas grandes seleções do futebol mundial ao auge. Embora a Inglaterra domine o futebol de clubes em função da Premier League, o mesmo não podemos dizer em relação à seleção inglesa, né, que, por exemplo, não disputava uma final internacional desde a Copa do Mundo de 1966, desde que ela venceu o Mundial de 66, que teve a própria Inglaterra como país sede. Então eram 55 anos que os ingleses não disputavam uma final de um torneio internacional, ao passo que a Itália, que tradicionalmente se mantém no topo, vinha em baixa aí nos últimos anos, tanto é que acabou ficando de fora da Copa do Mundo de 2018. Logo, diante de todo esse cenário, fica evidente porque essa decisão entre italianos e ingleses era pra lá de improvável antes do início da Eurocopa. Pois é, eu vou deixar aí na tela para vocês os números dessa decisão, e é importante salientar que Itália e Inglaterra não chegaram à grande final da Euro 2020 por obra do acaso, muito pelo contrário. O excelente trabalho realizado pelas federações dos respectivos países, aliado ao ótimo trabalho realizado pelos técnicos Roberto Mancini e Gareth Southgate, acabaram sendo preponderantes aí para que italianos e ingleses chegassem à final do torneio continental. A começar aí por Gareth Southgate, que assume o comando técnico da seleção inglesa depois da Euro 2016, mais especificamente depois que Roy Hodgson pediu demissão do comando técnico dos Three Lions após a eliminação da Inglaterra diante da Islândia nas oitavas de final da Euro 2016, o que foi considerado um fiasco pelos torcedores ingleses, né? Por essa razão, até o Roy Hodgson pede demissão e o Gareth Southgate assume o comando da seleção inglesa de maneira interina, né? Só que aí depois, com a sequência de bons resultados que o Southgate foi conquistando em seus primeiros jogos à frente do English Team, ele acabou sendo mantido pela federação inglesa. Não dava para a federação demiti-lo, sendo que a seleção vinha conquistando bons resultados. E a confiança no trabalho de Gareth Southgate aumentou ainda mais depois que a Inglaterra foi semifinalista da Copa do Mundo de 2018, né? A Inglaterra acabou caindo diante da Croácia nas semifinais, porém não era esperado que a Inglaterra chegasse tão longe na Copa do Mundo da Rússia, e por esse motivo o Gareth Southgate acabou caindo ainda mais nas graças não apenas dos dirigentes da Federação Inglesa de Futebol, como também dos torcedores. A propósito, vale ressaltar que a Federação Inglesa de Futebol realizou um ótimo trabalho em relação às categorias de base nesses últimos anos aí. Não à toa, o atual elenco dos Three Lions é composto por uma série de jovens jogadores, como são os casos de Jack Grealish, Jadon Sancho, Jude Bellingham, Mason Mount, Marcus Rashford, Phil Foden, o próprio Saka, o goleiro Pickford. Todos esses jovens jogadores acabaram ganhando destaque depois que a Federação Inglesa investiu pesado aí nas categorias de base, algo que historicamente nunca foi feito na Inglaterra. Por outro lado, a Itália passou por uma enorme reformulação depois que os italianos viveram ali um dos momentos mais dramáticos da história do futebol no país,
né? Ter ficado de fora da Copa do Mundo de 2018 até hoje não foi bem digerido pelos italianos, né? E naquela oportunidade a Itália acabou caindo diante da Suécia na repescagem das eliminatórias do Mundial de 2018. E eu me recordo que naquela partida diversos jogadores veteranos defendiam as cores da Azzurra, como eram os casos do Buffon, do De Rossi, do Candreva, do Parolo, do Barzagli. Enfim, a Itália tinha uma seleção muito velha e necessitava de uma renovação. E o estopim foi quando os italianos acabaram realmente ficando de fora da Copa do Mundo de 2018. A partir dali, o Roberto Mancini assume o cargo antes ocupado por Gianpiero Ventura, que caiu de paraquedas ali no comando técnico da Azzurra, e o trabalho de Roberto Mancini já começa a dar bons frutos logo no início. Mesmo sem ter grandes estrelas na seleção, né? Se a gente pegar para comparar a Itália, por exemplo, com outras seleções como Portugal, Bélgica, França, a gente nota que a Itália não tem tantas estrelas no elenco quanto essas demais seleções. Mas ainda assim, mesmo sem contar com grandes astros no plantel, Roberto Mancini foi capaz de montar uma equipe extremamente competitiva, que joga de maneira ofensiva, intensa, uma equipe veloz, de rápidas transições, que tem como principal característica jogar no campo do adversário. Ou seja, o Mancini conseguiu fazer a equipe jogar de maneira coletiva, algo tão difícil no futebol de seleções, né? Se a gente pegar para analisar, a maior dificuldade dos treinadores que comandam seleções é justamente entrosar os jogadores, estabelecer uma filosofia de jogo para a seleção por conta do pouco tempo que eles têm para treinar as seleções. Então o Mancini conseguiu superar tudo isso de maneira até surpreendente, né? Ele implantou um estilo de jogo na Itália que parecia que já jogava junto há anos, né? Muitos chegaram a subestimar a Itália, né? Eu me recordo que quando a Itália superou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, conquistando 3 vitórias nos 3 primeiros jogos ali na fase de grupos, muitos diziam que a Itália não havia enfrentado nenhuma grande seleção do futebol europeu e por isso ela avançou com tanta facilidade, jogou tão bem a fase inicial. O que caiu por tese depois, já que para chegar ao título da Euro 2020, a Azzurra precisou superar a Bélgica, a Espanha e no final a Inglaterra na decisão. Então, pelo menos na minha opinião, eu acho que venceu a melhor. A Itália foi a seleção que praticou o melhor futebol na Euro 2020 e por isso o título veio de maneira merecida aos italianos. Isto posto, italianos e ingleses deixam a Eurocopa muito melhor do que chegaram para a disputa do torneio. A Itália, obviamente, por conta do título e em função do futebol praticado. Enquanto a Inglaterra, que apesar de não ter conquistado o inédito título europeu em Wembley, conseguiu pelo menos fazer renascer o entusiasmo dos torcedores ingleses junto à seleção, algo que já havia deixado de existir há muitos e muitos anos. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima, tchau, tchau!